Deixa eu te contar uma parada que mudou completamente como eu vejo as pessoas. Tipo, mudou mesmo. Começou com um problema bem simples que ninguém conseguia resolver. Ó, vai entender como um cara que pegou um esboço de 20 páginas sobre motivação humana e transformou isso num negócio absurdamente profundo. Vou te mostrar que Freud e Jung não precisam ser inimigos mortais. E no final, tem uma reviravolta que é de arrepiar. Fica comigo que vai valer muito a pena. Imagina a seguinte cena. Tu é um terapeuta, beleza? Aí entra no teu consultório, diplomata. O cara tá de terno impecável, postura de quem conhece todos os protocolos de sei lá quantos países, super dedicado ao trabalho dele. Tu olha e pensa, esse cara tá servindo uma causa maior, né? A um nível elevado de motivação. Só que aí vem a treta. Esse diplomata pode estar ali por dois motivos completamente opostos. Tipo, completamente mesmo. Opção 1. O cara realmente tem um chamado. Ele acordou um dia, viu o mundo, sentiu que precisava servir ao país dele de alguma forma grandiosa. Genuíno, sacou? Gente dentro. Opção 2. O pai dele era diplomata. Ele cresceu naquele mundo de jantares formais e reuniões internacionais. Era o caminho esperado. Era o que sempre foi óbvio que ele ia fazer. Ele tá só seguindo o roteiro, sabe? Vestindo a roupa que deixaram no armário dele. Olha que loucura. O comportamento dele é idêntico. Se tu filmar os dois caras, não dá pra saber qual é a diferença. Mas por dentro, é tipo comparar fogo de verdade com aquelas luzes de LED que imitam fogo. Parece igual, mas a natureza é outra. E esse era o problema que tava quebrando a cabeça de muita gente. Como tu descobre a diferença? Como tu sabe o que realmente tá movendo aquela pessoa? É tipo um médico que só consegue medir febre, termômetro marca 39 graus. Ok, mas e daí? Pode ser uma gripe boba, pode ser uma infecção séria, pode ser um monte de coisas. Sem saber a causa real, tu não consegue curar nada, só trata o sintoma. E esse lance todo começou com um modelo chamado As 12 Camadas da Motivação Humana. E no começo era tipo um termômetro muito bom, mas ainda era só um termômetro. Beleza, agora deixa eu te contar a origem dessa parada. Lá por volta dos anos 2000, nem eu e tu tinha nascido ainda, tem um filósofo brasileiro, o Olavo de Carvalho, que escreveu um texto de umas 20 páginas. E cara, o texto tinha duas sacadas que eram geniais. A primeira sacada, as motivações humanas não são todas iguais. Não é uma bagunça aleatória. Elas formam tipo uma escada, uma hierarquia. E ele mapeou isso em 12 camadas. As primeiras camadas, tipo da 1 a 4, são sobre você chegando ao mundo, aprende a ver as coisas, cria vínculo com teus pais, constrói uma noção de quem tu é. É a base, é o básico, o fundamento. As camadas no meio, 5 a 7, é tu agindo no mundo, trabalhar, socializar, construir família, essas coisas todas. É a fase de fazer acontecer. E as últimas, cara, de 8 a 12, são sobre coisas maiores. O legado, como tu vai deixar tua marca, o que tu significa no esquema das grandes coisas. É profundo, pesado, cara. Tipo a jornada do herói, começo, meio, fim, intuitivo, faz sentido. Mas a segunda ideia, essa sim era revolucionária. Tu conhece aquela treta eterna da psicologia? Freud brigando com Jung, Jung brigando com terapia cognitiva, todo mundo dizendo que só a abordagem deles funciona de verdade? Pois é, o cara virou isso de cabeça pra baixo. Ele falou, ó, vocês não são inimigos, vocês são complementares. Cada escola dessa se especializou em resolver problemas de camada diferente. É tipo ter uma caixa de ferramentas completas. Tu não usa um martelo pra apertar um parafuso, né? Cada ferramenta tem tua função. Freud é perfeito pra certas camadas, Jung pra outras, TCC pra outras. Depende do problema. Cara, isso é demais. Parece que resolve tudo, não é? Mas não resolvia. E voltando àquele nosso diplomata lá do começo, se você não sabe em qual camada a pessoa realmente está, não adianta ter a ferramenta certa. Tu não sabe qual ferramenta pegar. O mapa mostrava os lugares, mas não tinha bússola. Cadê o norte? E isso gerou uma frustração gigante, porque uma coisa é ter um modelo bonito no papel, outra é tentar usar isso numa quarta-feira de manhã com uma pessoa sentada de verdade na tua frente pedindo ajuda. Aí começou uma busca. Como transformar esse esboço em algo que funcione de verdade? E aí, mano, vem a parte mais louca dessa história. O cara, em vez de ir atrás das teorias mais modernas, da neurociência de ponta, faz um negócio completamente inesperado. Ele volta 2000 anos no tempo. Aristóteles, Tomás de Aquino, filosofia clássica, Idade Média. Eu sei que parece maluquice. Tipo, cara, você vai resolver um problema de psicologia moderna com pensadores da Grécia Antiga. Mas ó, presta atenção na lógica porque faz sentido. A ciência moderna é incrível pra te dizer como as coisas funcionam. Tipo, como os neurônios disparam, como a dopamina afeta teu cérebro. É um manual técnico do cérebro super útil. Mas a filosofia clássica, ela se dedicou a outras perguntas. Não como, mas o que. Porque o que é o ser humano na essência? Por que a gente faz o que faz? Qual o propósito disso tudo? São níveis diferentes de pergunta. E foi nesse baú antigo que o cara encontrou três pilares, três ferramentas filosóficas que mudaram tudo. O primeiro pilar, a física de Aristóteles. Quando eu falo física, esquece o que tu estudou na escola. Para Aristóteles, física era o estudo do movimento, da mudança. Como as coisas saem de um estado e vão para outro. Ele criou dois conceitos que são ouro puro, potência e ar. Olha que ideia. Uma semente de carvalho é, em ato, uma semente pequenininha.
pequenininha, cabe na tua mão, mas ela é, em potência, carvalho de 30 metros de altura. Ela carrega dentro dela a possibilidade de virar aquilo. Não é só possibilidade abstrata. Tá lá, codificado. Guarda esse conceito. Ele vai voltar de um jeito meio torto. Junto com isso, vieram as 4 causas. Segundo Aristóteles, qualquer coisa que existe tem 4 causas operando. Causa material, que é a matéria-prima. Causa formal, que é o design, a ideia da coisa. A causa eficiente, que é o agente que produz. Causa final, propósito, pra que aquilo existe. Cara, isso vira uma ferramenta prática de diagnóstico. Tipo, pense em você querendo mudar de carreira. Causa material, suas habilidades, experiência, grana que tu tem, a matéria-prima. Causa formal, o plano, as regras do mercado novo. É o blueprint. Causa eficiente, você mesmo agindo, mandando currículo, é o agente. Causa final, a realização que tu busca, propósito. Se faltar uma dessas, mano, a mudança não acontece. Tu tem um sonho, mas não tem as habilidades. Falta causa material. Tem tudo, mas não age. Falta causa eficiente. De repente, Aristóteles virou extremamente útil para a vida real. Segundo pilar, a metafísica escolástica. Essa trouxe a ideia de essência. O que faz uma coisa ser o que ela é na raiz. E o terceiro pilar, que é o mais importante, a antropologia clássica. Principalmente Tomás de Aquino. Esse cara, mano, ele abriu o capô da mente humana e descreveu em detalhes as faculdades da alma. Tipo o kit de ferramenta interno que todo mundo tem. O senso comum que organiza o que tu vê. Os apetites que movem. O intelecto que entende e a vontade de decidir agir. É como se ele tivesse desenhado o motor por dentro. Tá, agora vem a parte que eu mais gosto. Porque essas 3 ferramentas filosóficas na mão deu pra fazer a transformação real no modelo. Lembra como era o esboço original? Uma linha reta. A vida começa na camada 1, vai subindo até a camada 12, termina na morte. Começo, meio, fim, linear, direto. Mas aí vem uma percepção que quebra tudo e reconstrói de um jeito mais profundo. Ó, pensa comigo. A origem da vida, aquele ser que você recebe no começo, não tá totalmente ligado ao teu propósito. Ao ser que tu deve virar no fim. Lembra da semente de carvalho? Ela já é, desde o primeiro dia. O carvalho é em potência. O fim já tá no começo. O começo já contém o fim. Agora aplica isso na vida humana. Quando você entende isso, cara, acontece uma coisa linda. Aquela linha reta se curva, ela dobra sobre si mesma e forma um círculo perfeito. O fim toca o começo. A jornada não é uma estrada sem volta. É o ciclo que fecha. Tua origem e teu destino se encontram. Cara, se mudou tudo. O mapa das motivações humanas deixou de ser uma lista de comportamentos e virou um sistema vivo. Não era mais só descrever o que você vê na superfície. Agora era unir o comportamento com a fundação de quem você é. Mas tem mais. Porque se você desenhar esse círculo e colocar as 12 camadas ao redor dele, ainda falta o centro. O que vai no centro? As faculdades da alma. Aquele motor interno que eu te falei. O senso comum, os apetites, o intelecto, a vontade. As 12 camadas não são coisas aleatórias. Elas são a manifestação dessas faculdades internas se expressando durante tua vida. Cada comportamento que tu vê numa camada é resultado dessa orquestra interna de faculdades tocando. De um mapa de lugares, tu ganhou o manual do motor. Cara, isso responde àquele problema do diplomata lá do começo. Agora você não só olha o comportamento, você investiga qual faculdade está ativa. É a inteligência entendendo o papel ou a vontade movida por um desejo genuíno. São coisas diferentes, tratamentos diferentes. Beleza, mas vamos sair da teoria? Como é que isso funciona na prática mesmo? Deixa eu te dar uns exemplos concretos. Exemplo 1, procrastinação crônica. Você conhece alguém assim, né? Tu é assim, eu sou, ou era, não sei. As pessoas não conseguem agir. Adia tudo, sabe que tem que fazer, mas não faz. Como terapeuta, usando esse modelo, eu trabalharia. Primeiro, ele diagnostica em qual camada tá a raiz do problema. Porque olha só, se a procrastinação vem de um medo paralisante de falhar, e esse medo tá ligado a um vínculo inseguro com os pais na infância, a raiz tá lá na camada 2. Nesse caso, ferramentas da psicanálise e escavam o passado são as indicadas. Você precisa trabalhar aquele trauma fundacional. Mas se a procrastinação vem de uma crença do tipo, tudo que eu faço tem que ser perfeito, senão não vale nada. Isso é um problema de autoimagem, da camada 4. Aí tu usa TCC para reestruturar essa crença disfuncional. Agora, se o problema é, cara, meu trabalho não faz sentido nenhum, não vejo propósito nisso, camada 6. Aí você precisa de uma terapia focada em sentido. Tipo o Viktor Frankl, mesmo sintoma, 3 raízes diferentes, 3 tratamentos completamente diferentes. O modelo te dá o mapa para saber qual caminho seguir. Não é mais tentativa e erro. Exemplo 2, eu acho ainda mais interessante. 2 irmãs que cresceram na mesma casa, mesmos pais, mesma educação, mesmos recursos. Uma vira líder comunitária incansável. A outra vive deprimida, isolada, não consegue sair do lugar. Explica isso. Mesma origem, destinos opostos. Com o modelo, tu investiga as faculdades. Talvez a primeira irmã desenvolva a faculdade da vontade de forma muito forte. Ela não só entende o que precisa ser feito, ela move, ela age com força. A segunda pode ter a inteligência funcionando perfeitamente. Ela entende tudo, vê tudo, analisa tudo, mas a vontade está travada. Ela vê o que deveria fazer, mas não consegue dar o primeiro passo. O tratamento muda radicalmente, sacou? Uma precisa de direcionamento melhor, a outra precisa de destravamento, precisa trabalhar a ação. E olha a profundidade disso. Tu não tá mais tratando sintomas genéricos, tipo depressão ou falta de motivação. Tá trabalhando na arquitetura interna
interna da pessoa. E a diferença entre pintar uma casa que tá rachando e ir lá e consertar a fundação. Mas cara, agora vem uma boa pergunta. Se esse modelo é realmente completo, ele tem que sustentar quando você compara com outras tradições, certo? Então, tem um teste interessante. São João Clima, um monge cristão lá do século VI, fez um mapa espiritual chamado Escada do Paraíso. E esse mapa tem 33 degraus, muito mais detalhado que 12 camadas. Primeira reação: opa, então o modelo de 12 camadas está incompleto, faltam coisas. Mas a resposta é mais sutil: não falta. A diferença é de resolução. É tipo comparar um mapa do metrô com o Google Maps no zoom máximo. O mapa do metrô tem 12 estações principais. O Google Maps mostra cada rua, cada beco, mas você consegue ir de qualquer lugar para qualquer lugar só com as 12 estações do metrô. O mapa de 33 degraus é extremamente detalhado, perfeito para uma vida monástica de contemplação profunda. Mas para uso terapêutico prático, cara, 33 passos paralisa. Você fica perdido no micro, não vê o mapa. O 12 é o equilíbrio perfeito, complexo o suficiente para capturar a realidade, simples o suficiente para ser útil. E ó, não é à toa que o 12 aparece em tudo. 12 meses, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, 12 signos do zodíaco. Tem algo nesse número que ressoa com totalidade, com ciclo completo. Mas tem uma ideia ainda mais profunda aqui. O modelo afirma que todas as grandes tradições psicológicas e espirituais estão mapeando a mesma realidade humana fundamental, só que com lentes diferentes, sacou? Freud pegou uma lupa e examinou as primeiras camadas em detalhe microscópico: trauma, infância, inconsciente. De um voo mais alto, mapeou as últimas camadas: arquetipos, sentido, transcendência. A TCC ficou ali no meio, na ação prática, em mudar pensamentos e comportamentos. Nenhum deles está errado, eles estão incompletos quando usados sozinhos. Lembra daquela história dos cegos e o elefante? Uma apalpou a tromba, é uma cobra. Outro apalpou a perna, é uma árvore. Outra orelha, é um leque. Todos certos no espaço que tocaram, mas só vendo o elefante inteiro você entende o que é. Agora, cara, vem a parte que talvez seja mais profunda e que incomoda muita gente, porque até aqui tudo parece harmônico, elegante, resolvido, mas tem uma revelação no modelo que desafia tudo que a gente pensa sobre desenvolvimento pessoal. A distância entre as camadas não é uniforme. Deixa eu te explicar. As primeiras camadas são tipo degraus baixos de uma escada. Consegue subir com esforço. Vai ser difícil, mas factível. Dá 1 para 2, dá 2 para 3, 3 para 4, tu amadurece, faz terapia, reflete e consegue progredir. Mas as últimas transições, cara, são descritas como abismos, diferentes da natureza, tão radicais que você não atravessa só na base do esforço. Pensa na passagem da camada 7 para 8. Camada 7 é servir a comunidade, a família, ao seu país. É nobre, é bonito, tá dedicando tua vida para algo maior que você. Camada 8 é deixar um legado à cultura, à política, à humanidade inteira. Parece um progresso natural, né? Só aumentar a escala, mas o modelo diz que não é assim, porque para tu sair da 7 e entrar na 8, precisa de algo que não depende só de ti. Não é só querer, não é só trabalhar duro. É algo que vem de fora, uma graça, um chamado, um momento que você não controla. É tipo uma diferença entre escalar uma montanha e voar. Tu consegue treinar para escalar, para equipamentos, se preparar, mas voar, cara, coisas que você deixa de ser o que tu é, se torne outra coisa. E aí vem a pergunta mais desconfortável: até onde vai nosso controle sobre nossa própria jornada? Porque ó, as primeiras camadas até a 7, tu tem agência, pode trabalhar nelas, buscar ajuda, fazer escolhas melhores, tá nas tuas mãos. Mas se algumas transições são abismos, você não atravessa sozinho, sobra humildade, abertura, aceitar que tu não é o único autor da tua própria história. E agora, cara, que reviravolta, né? A gente começou com um modelo para dar mais controle, mais clareza, mais poder de mudança e termina descobrindo que parte da jornada tá além do nosso controle. Mas sabe, talvez seja exatamente isso que falta nas abordagens modernas de autoajuda. Aquela ilusão de que tudo pode ser controlado e com a técnica certa você resolve qualquer coisa. O modelo diz: sim, trabalhe, se dedique, cresça, mas também aceite que você não é Deus na tua própria vida. Tem coisas maiores operando. Isso é libertador ou assustador? Não sei, talvez os dois. Mas olha, eu tenho que ser honesto contigo. Nem todo mundo compra essa ideia. Tem uma crítica muito forte que vale a pena a gente considerar. A crítica é essa: tudo isso não passa de uma construção engenhosa. Você pega um esboço que já funcionava bem como descrição, uma lista de fases da vida que faz sentido intuitivo, e depois força ele a caber uma estrutura filosófica de 2000 anos atrás, só pra dar um verniz de profundidade. É tipo usar um mapa estelar medieval para calibrar um GPS moderno. São sistemas de mundos completamente diferente. E tem mais, essa ideia de harmonizar Freud, Jung e TCC, cara, isso pode ser uma simplificação brutal, porque Freud parte do princípio de que somos movidos por pulsões inconscientes, coisas não racionais, sombrias. A TCC acredita que podemos reestruturar nossos pensamentos de forma totalmente racional. São visões de mundo que se contradizem na base. Você não pode simplesmente pegar uma na quarta e outra na quinta como se fossem ferramentas neutras. Elas vêm de contextos filosóficos incompatíveis. E o argumento final da crítica:
toda essa confiança no simbolismo do número 12. Parece numerologia, não ciência. O modelo é completo porque 12 simboliza a completude. Isso é uma simetria bonita que foi imposta depois, não descoberta. Essa crítica é poderosa e honesta. Ela tá dizendo, vocês construíram uma narrativa elegante, mas não descobriram necessariamente uma verdade fundamental da alma humana. E a resposta dos defensores, eles dizem que a estrutura filosófica não foi imposta. Foi a descoberta das fundações que sempre estiveram lá implícitas. O esboço original funcionava porque ele estava, sem saber, canalizando verdades sobre o ser humano. Aristóteles e Tomás de Aquino só explicitaram que já estava operando. É tipo um arquiteto que desenha uma casa linda intuitivamente e depois descobre que ele estava, sem perceber, seguindo as leis da física. As leis já estavam ali, ele só não tinha nomeado. Sobre a síntese das escolas, não é desrespeito, é contextualização. A questão não é qual está absolutamente certa, é qual é mais adequada para o problema específico que você tem na frente. Quem tá certo? Cara, eu não sei. E talvez não tenha uma resposta definitiva. É aquela tensão clássica entre quem busca estruturas universais e quem prefere aceitar que a experiência humana é bagunçada, complexa e não cabe em modelos. Então, ó, lembra daquele diplomata lá do começo? Cara de terno, super dedicado, com tudo que a gente conversou até agora. Como tu investigaria ele? Você não olharia só o comportamento, você perguntaria qual faculdade da alma dele tá mais ativa? A inteligência entendendo o papel que ele deve desempenhar ou é a vontade, movida por um desejo genuíno de servir? Você investigaria a causa material. Que vivências formaram ele? Causa formal. Ideal ele busca realizar. A causa eficiente. Ele tá agindo por escolha livre ou cumprindo expectativas? E a causa final. Qual é o propósito real movendo essas ações? E mais importante, em qual camada ele tá de verdade? Se é expectativa social, pode ser camada 3 ou 4, ainda construindo identidade pelo lar dos outros. Se é propósito genuíno, pode ser camada 7, se doando algo maior. E dependendo da resposta, cara, o tratamento seria radicalmente diferente. Isso é o poder do modelo. Não é só um mapa bonito, é uma ferramenta cirúrgica. Mas agora a pergunta que importa. E tu? Onde tu tá nesse mapa? Tu tá nas primeiras camadas, ainda formando tua visão de mundo, teus vínculos, tua autoimagem? Tá nas camadas do meio, construindo, trabalhando, criando família? Ou tu já começou a fazer aquelas perguntas das últimas camadas? Legado, sentido último, teu papel na história maior. E as tuas faculdades? Tua inteligência funciona, mas tua vontade tá travada? Ou o contrário, tu tem vontade de ferro, mas não tem clareza sobre pra onde te direcionar. Porque se esse modelo tiver um fundo de verdade, não é só um monte de comportamentos aleatórios reagindo ao mundo. É um ser com uma estrutura interna complexa, faculdades se esperando serem desenvolvidas, um potencial buscando se realizar. Tu é a semente de carvalho, e dentro de tu já tá em potência o carvalho gigante que tu pode se tornar. Algumas transições tu vai conseguir fazer sozinho, outras tu precisa de ajuda, e algumas das mais profundas vão exigir que tu se abra pro mistério, pra algo maior. Mas o primeiro passo é saber onde tu tá. Esse mapa pode te dar isso. Cara, é uma jornada, né? A gente viu como o esboço de 20 páginas virou um mapa absurdamente completo da motivação humana. Entendeu porque as escolas de psicologia não precisam competir, mas podem trabalhar juntas? E viu aquela virada filosófica? Tinha uma linha reta virando um círculo com as faculdades da alma no centro, explicando não só o que tu faz, mas por que tu faz. O modelo pode ser uma descoberta de uma estrutura que sempre esteve ali, ou pode ser uma construção engenhosa que simplifica demais a bagunça humana. Essa tensão não se resolve fácil, mas uma coisa é certa: se tu é terapeuta, se é alguém só tentando se entender melhor, esse mapa te dá algo valioso, uma linguagem para falar da tua jornada, um jeito de organizar o caos, uma bússola quando tu tá perdido. Enfim, não importa tanto se o mapa captura perfeitamente a realidade da alma humana, importa se ele te ajuda a navegar melhor sobre a tua própria vida. E cara, pra muita gente tem ajudado, a jornada continua. Agora tu tem um mapa na mão. Se esse papo foi útil pra ti, deixa teu like, se inscreve no canal pra mais conversas profundas assim, e me conta nos comentários onde tu acha que tu tá nesse mapa. Valeu mesmo por ficar até aqui, a gente se vê.